Continuando o vídeo, no vídeo anterior a gente tinha feito aqui a porta provençal no Cut 2D da Vectric. Agora eu também acabei esquecendo de mencionar a importância de separar tudo por camada, entendeu? Organizar por camada aqui, ó, por camada aqui, porque depois consegue deixar automático. Tipo assim, por exemplo, vamos supor que essa porta aqui seja 4 portas iguais a essa. Aí eu venho, clico nesse botão para fazer cópias. E aí eu vou colocar 2 cópias para direção X e 2 para direção Y. E aqui a distância entre elas, colocar 15 milímetros, ó. 15 milímetros de espaço entre elas, tá vendo? Aí quando eu clicar em copy, ele vai copiar. Como eu já fiz o percurso, ele está automático, eu só clico na calculadora e aí ele vai calcular todas as portas para mim. Então eu ganho tempo com isso, né? Ó, as 4 portas estão calculadas aqui, tá? Aí agora vamos para o que interessa, que é a outra porta, a porta com divisão para cristaleira. Eu vou apagar esses percursos aqui. Vou usar essa... criar um novo documento aqui, é melhor aqui, ó. Novo documento. Vou usar um MDF de 18, deixar alinhado por baixo na chapa sacrifício. E aqui a gente vai criar os vetores. Os vetores são as camadas, as linhas que a máquina entende como como um elemento de corte, entendeu? Tipo assim, são os contornos do corte. Então, os vetores são os contornos do corte. A camada, que é isso aqui, a layer, é como se fosse as folhas, né? Por exemplo, quando você vai ler um livro, tem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, então tem folhas separadas. No desenho, CAD aqui, CAM, você separa por camadas para ficar organizado o seu desenho, entendeu? Então, uma coisa que são as camadas, outra coisa são os layers. Os layers são as linhas genéricas, todas as linhas. E aí essas linhas você pode separar por camadas, entendeu? Então, a gente vai criar um vetor aqui, mesma medida pode ser, 500 por 950, e o deslocamento dela em relação ao ponto inicial, que é aqui, ó, 10 milímetros. Tá? Vou colocar um pouco mais aqui, ó, 16 aqui, pelo menos fica uma borda de 10 para segurar a peça. Aí foi criado ali para ficar a moldura similar à porta provençal. A gente vai usar o mesmo offset aqui de 60. Eu vou começar a criar as camadas, ó. Camada de fora vai ser a porta. A camada de dentro vai ter um rebaixo. E a outra camada, miolo. Três camadas. Então, a gente fez a primeira camada, que vai ser a frente da porta, a moldura de 6. Agora vamos fazer o rebaixo do vidro para 10 milímetros. 10 milímetros para exterior. Aí ele vai para cima, a moldura do vidro. Agora vamos fazer a divisão aqui, ó. A divisão. Essas duas aqui já posso mudar para rebaixo. Aí a gente pega a linha aqui, ó. Ele tem uma tração aqui no meio, tá vendo?
Ó. Então, na hora que ele fica no meio, você consegue fazer com que ele se alinhe certinho, entendeu? Primeira linha. Segunda linha. Aí feito isso, a gente seleciona essas duas linhas aqui, ó, e vamos fazer ali a trave com 20 milímetros a frente ali, né, da travessa. Então a gente volta aqui no offset, né, e a gente clica aqui em ambos. Como a gente quer a trave de 20, vai ser 10 para cada lado. Offset. Aí a gente fez a trave aqui, ó, tá vendo? Vamos novamente mover isso aqui para rebaixo, né? Para ficar tudo na mesma cor. Aí a próxima etapa é com a tesoura. Cortar aqui, ó, todas as linhas que fazem interseção uma com a outra e deixar aqui tudo limpinho. Ó, então a gente fez aqui, ele já criou automaticamente uma camada miolo, né? Ele migrou. Aí a gente vai pegar, selecionar o miolo que ele criou e vai copiar exatamente igual para rebaixo, na mesma posição. Então a gente vai apagar tudo isso aqui e o rebaixo ele vai ser uma coisa só, tá vendo? A gente vai agrupar. Aí virou uma coisa só. Agora a gente acende tudo de novo e vamos começar a fazer os furos lá, né, o percurso. Vamos fazer, já aproveitar e fazer o furo da dobradiça aqui, ó. Aqui, desenho círculo, diâmetro 35. Quando a gente vem aqui na quina da porta, ó, a gente acha o ponto, ó, só solta aqui que ele fica lá. Aqui a mesma coisa. Ó, soltei, ele ficou centralizado ali, ó. E aí, para achar o ponto do centro do furo ali da porta, normalmente é 21 milímetros e meio ou 22. Vamos colocar como 22 aqui, ó. A gente vai fazer o deslocamento, ó, do furo, ó. 22, a posição relativa dele e o y menos 100. Aqui é a mesma coisa, só que o contrário, 100 positivo, 22. Vamos criar mais uma camada como furo. Pintar de vermelho. Aí, seleciona as duas. Mover para furo. Olha lá. Tá todo organizado agora por camada. Aí, feito isso, a gente vai começar a fazer o trabalho aqui. O primeiro vai ser o rebaixo. A gente vem, percurso de preenchimento, com a fresa, vai ter que ser com a fresa 6 mesmo, porque o rebaixo de 10 ali não vai dar certo. Então, fresa 6, a gente vai descer 6 milímetros, 18, não, vamos deixar a frente com 6, deixa eu descer 12 aqui, ó, 12 milímetros, editar passada, pode ser duas, pode ser uma também, uma passada só. Aqui, seleciona rebaixo, uma rampinha aqui de 30, pelo menos, para não queimar a fresa. Rebaixo, aí seleciona
associar com percurso, tá como rebaixo já. Ficou automático aqui, embaixo, calcular. Aí a próxima vai ser o corte do miolo. Clica aqui, miolo, corte, percurso de corte. Pode ser em 2 passadas, sendo a última com 3 milímetros. Por dentro, tudo corte de buraco por dentro. Uma rampa aqui de 150. E aí seleciona para ficar automático e calcular. O corte do miolo está pronto. Aí o próximo vai ser o furo da dobradiça. Percurso de preenchimento, se tiver broca é furo, né? Se sua máquina tiver broca, aí você vai direto para o furo. Mas se não tiver, aí tem que usar o preenchimento. Eu vou usar como broca aqui, ó. Vou fazer o furo com a broca. Aí eu vou cadastrar a broca. Broca 35. Tá em inglês aqui, né? Mas drill é broca. 35. Número de dentes. 2. Isso aqui não tem nenhuma relevância, mas coloco para ficar organizado. Aqui também coloco alguma observação. A broca, cara, tem que ser a velocidade mínima possível, mas tem que ver se sua router ela pode rodar em rotações baixas, né? Então, no caso, vamos simular como se fosse uma router com pente de furação. Colocar o RPM 5000 e aqui ela, como é muito larga a fresa, a gente coloca o plug rate, que é tipo a velocidade de descida, de 1000. Vai colocar o número da ferramenta 28. Aqui, profundidade da passada. Vou fazer ela descer tipo igual um pica-pau, assim, sabe, em várias etapas. Cada passada a 5 milímetros. Aqui tá certo, aplicar. Aqui a gente vai fazer com que a fresa desça, a broca no caso, até 5 milímetros, que é a profundidade da passada. E aí quando ela chegar na profundidade inicial, na profundidade anterior, não pode ser inicial aqui, ó, ela vai sair da madeira e aí ela vai descer de novo. E aí da madeira ela vai subir 5 milímetros para ela esfriar a fresa, né, a broca, e voltar a fazer o movimento de perfuração. Aqui é o furo. Associar com percurso, furo. Aí a última etapa é o corte da porta mesmo em si. Criar percurso de corte por fora. Escolher a fresa. Estratégia de corte. 2 passadas. Opa. Sempre fazer rampa para não quebrar a fresa. A rampa lá, aqui está com 150 porque a minha descida está com 3000. E aí, esses 3 metros por minuto de descida, ele vai ser compensado no comprimento de 150, entendeu? Então, vai ser uma descida suave, apesar da descida ser com 3000 milímetros por minuto, ou seja, 3 metros por minuto.
Seleciono porta. Corte por fora, né? Lá em cima. Certo. Calcular. Aí antes de fazer a simulação, a gente pode vir aqui no 2D e olhar se a fresa está passando por fora mesmo. Aqui, ó, corte da porta por fora e corte do miolo aqui, ó, por dentro, ó. Não tá certinho, entendeu? E o furo no centro. Opa, o furo tem alguma coisa errada aqui, vamos ver. Furo tá com a broca, tá certo. Diâmetro 35. Que coisa, hein? Bom, vou fazer a simulação. Furos. Furo aqui tá com 1 milímetro de profundidade. Vai ser 12. Vamos fazer a simulação novamente. Agora sim, ó, tá vendo que o furo ficou meio tipo uma marquinha oval ali, ó. Porque na hora que a gente cadastrou a fresa aqui, ela tem que estar com ângulo não pontudo, né? Ali o ângulo da fresa aqui, ó, da broca, tá em 90 graus ali, ó, a ponta dela. Mas na verdade, uma broca de furo de dobradiça, ela é um ângulo mais aberto, né? Então a gente coloca o máximo que puder, tipo 179, 179, para na hora que a gente fazer a simulação parecer mesmo que é o furo verdadeiro, né? Olha lá, agora ficou certo. Corte do miolo tem que ser 18, né? 18.1, que não atravessou a chapa. E o corte da porta, dá 2 cliques aqui que abre de novo o percurso dela. 18.1 também. E iniciar a simulação. Simular todos os percursos, ó. Tá pronta a porta com aquela travessa de 2 centímetros que a gente tinha planejado, tá vendo? É isso aí. Então é só salvar e mandar bala na router. Até a próxima, tchau.